A Audi finalmente admitiu em público um problema que já estava gritando na pista. O carro de Gabriel Bortoleto mostra ritmo, responde em volta rápida, entrega sinais claros de potencial, mas desaba exatamente no momento em que a corrida começa. E quando um chefe do tamanho de Mattia Binotto diz que a solução não é óbvia, o alerta muda de nível. Isso deixa de ser um ajuste simples e passa a soar como algo mais profundo, mais estrutural, mais desconfortável para a equipe. Nos últimos dias, falas, resultados e reações dos pilotos começaram a formar um desenho que a versão oficial ainda não explicou por completo. A questão agora não é só por que a Audi larga mal. A questão é outra. O que esse problema está revelando sobre o projeto que cerca Bortoleto antes de Miami? Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples, assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que aconteceu no Japão não foi um erro isolado, foi um aviso claro. E talvez ignorado cedo demais. Gabriel Bortoleto colocou o carro onde poucos esperavam. Classificação forte, ritmo consistente, um sábado que indicava evolução real. Mas bastaram poucos segundos após o apagar das luzes. E tudo desmoronou. Posições perdidas, ritmo inutilizado e a sensação de que o problema não estava nas mãos do piloto. E quando isso se repete com Hülkenberg, um dos mais experientes do grid nesse tipo de situação, a leitura muda. Não é coincidência, não é detalhe, é padrão. E padrão, na Fórmula 1, nunca surge por acaso. A Audi percebeu isso e, mais do que perceber, acabou revelando. Quando Mattia Binotto admite que a solução não é óbvia, ele não está apenas descrevendo um desafio técnico. Ele está mostrando um limite do projeto. Porque no nível atual da Fórmula 1, largar bem não é diferencial. É o mínimo necessário para competir. E é aqui que a história começa a ganhar outra dimensão. O carro tem velocidade. Isso já foi provado. Em voltas rápidas, responde. Em classificação, aparece. Isso indica que a base aerodinâmica funciona. O conjunto tem potencial. Mas no momento em que tudo precisa acontecer junto, algo falha. E falha sempre no mesmo ponto. Isso não aponta para uma peça defeituosa. Aponta para uma decisão. Porque quando um sistema inteiro funciona, menos no momento mais crítico, o problema não está na execução. Está na forma como esse sistema foi construído, na forma como os elementos foram integrados, na forma como a equipe escolheu resolver esse carro desde o início. E isso muda tudo. A própria Audi deixou escapar outro detalhe importante. O foco não está em evolução de performance, está em fazer o básico funcionar. Largar, completar corrida, evitar perdas logo nos primeiros metros. Enquanto outras equipes avançam, a Audi ainda tenta estabilizar. Isso não é comum para um projeto com esse nível de investimento. E é exatamente por isso que o tempo começou a pesar. Miami não é apenas mais uma etapa do calendário. É um ponto de pressão, um momento em que a equipe precisa mostrar resposta. Porque cada largada ruim não custa apenas posições. Custa confiança, custa leitura externa. Custa credibilidade dentro do paddock. E nesse cenário, Bortoleto passa a ocupar um papel ainda mais interessante. Ele entrega, ele aparece, ele coloca o carro onde ele não deveria estar, considerando o estágio atual do projeto.
mas o resultado final não acompanha. E quando isso acontece repetidamente, a percepção muda. O problema deixa de ser o piloto, passa a ser o sistema ao redor. E isso começa a reposicionar Bortoleto dentro da própria equipe. Porque em um ambiente onde a estrutura ainda busca estabilidade, quem consegue extrair performance vira referência interna, vira parâmetro, vira peça central para o próximo passo. Agora entra o ponto mais importante de todos. Se fosse um problema simples, já teria sido resolvido. A Fórmula 1 não perdoa erros básicos por muito tempo. Equipes encontram soluções rápidas quando o diagnóstico é claro. Mas quando a liderança técnica admite dificuldade em entender, isso revela algo mais profundo. Revela que a raiz do problema pode estar na concepção do carro, na arquitetura do projeto, na decisão inicial que definiu como tudo funcionaria junto. E isso não se corrige de uma semana para outra. Isso exige revisão, ajuste, reinterpretação. E enquanto isso não acontece, o carro continua chegando perto, mas nunca completo. Agora a pergunta muda de nível. Não é mais sobre o que está falhando, é sobre quanto tempo a Audi ainda vai levar para corrigir algo que já está impactando diretamente o desempenho em pista. E mais do que isso, o que acontece com Bortoleto se essa correção não vier a tempo? Porque uma coisa já começa a ficar evidente. Ele está entregando mais do que o carro consegue sustentar hoje. E quando isso acontece, o futuro começa a se desenhar de forma diferente. A corrida, agora, não é só contra os adversários. É contra decisões internas. É contra o próprio projeto. E talvez esse seja o detalhe que ainda não foi totalmente explicado. Agora comenta aqui. E antes de encerrar, vale trazer um comentário que apareceu no último vídeo, porque ele toca exatamente no ponto central dessa discussão. Leandro Nobili levantou uma crítica direta ao papel do Binotto, dizendo que ele pode ser o problema e que isso pode travar o projeto da Audi desde o início. E essa leitura faz sentido quando se olha superficialmente, mas quando se aprofunda, a questão muda um pouco. Porque na Fórmula 1, nenhuma decisão desse nível é individual. Binotto não opera sozinho. Ele representa uma estrutura, um conjunto de escolhas, um modelo de gestão que foi definido lá atrás. E é exatamente isso que esse momento da Audi está revelando. Não é sobre uma pessoa apenas. É sobre o caminho que foi escolhido para construir esse projeto. E quando surgem dificuldades como essa, elas expõem muito mais do que um erro pontual. Elas mostram o estágio real da equipe. Então, Leandro, comentário direto, importante e que levanta um debate que vai muito além de um nome específico. E também vale agradecer a todo mundo que comentou no vídeo anterior, mesmo quem não apareceu aqui hoje. Esse tipo de troca eleva o nível da discussão e ajuda a enxergar pontos que muitas vezes passam despercebidos à primeira vista. E agora fica a pergunta que continua aberta. Se o problema não é tão simples quanto parece, será que a Audi está atrasada ou apenas no caminho mais difícil? Porque dependendo da resposta, o impacto pode ser muito maior do que essa temporada. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores. Isso é só um problema técnico que vai ser resolvido com o tempo, ou é o reflexo de uma decisão que a Audi ainda não conseguiu corrigir. E se esse tipo de análise faz sentido para você, se inscreve no canal, porque a partir daqui, cada movimento pode mudar completamente o rumo dessa história.